Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Caro telespectador do programa Mensagem de Esperança, é um prazer estar nos dirigindo a você, você que ora por esse programa, você que contribui por esse programa, e desta feita para falarmos a respeito da última lição desse trimestre, da 14ª lição, que tem como título Entre a Páscoa e o Pentecostes. E para comentarmos essa lição, a exemplo da primeira lição, está conosco o pastor Eudes Marques, pastor setorial do setor 12, e o irmão João Batista, que é coordenador adjunto do setor 3. Pastor Eudes Marques, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmão Orlando, Pai do Senhor, irmão João, Pai do Senhor a todos os telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com vocês. Nessa feita, para nós estarmos tecendo um comentário acerca da última lição, que, diga-se de passagem, é uma lição muito maravilhosa, fechando assim com chave de ouro, né, irmão Orlando? É verdade. Visto que eu creio que todos aqueles que são estudantes da Bíblia Sagrada, depois dessa lição, que veio em boa hora, vai olhar para o livro de Levítico com outros olhos. Não vai ver que é tão somente um livro de regulamentações das leis instituídas aos levitas, mas é um livro que nos leva verdadeiramente à santidade, à adoração e ao serviço, como sugere a própria lição. E certamente mais enriquecidos, pastor Eudes, com o conteúdo desse material. Levítico é muito rico em simbologia, e isso certamente não é um livro e nenhuma revista para nós guardarmos, continuarmos, né, observando e estudando. Isso mesmo. A paz do seu irmão João Batista. Paz do Senhor, irmão Orlando. Paz do Senhor para todos aqueles que nos assistem. É uma honra estarmos comentando essas lições, todas essas 14 lições que agora estão sendo concluídas. E mais uma vez nós vamos aprender uma porção da palavra de Deus que com certeza trará edificação para a minha vida, para a sua vida. Muito bem. O textuário dessa lição, Entre a Páscoa e o Pentecostes, encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. O versículo é o versículo 1 e o versículo de número 4. Diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O versículo 4 diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática também é muito sugestiva, porque ela diz: sem a Páscoa não há Pentecostes. E sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. O estudante da Palavra de Deus sabe que quando Cristo foi sacrificado exatamente numa Páscoa, quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas o aclamam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Somente daquela multidão, Jesus sabia que ele era o Cordeiro Pascal daquele ano, porque no final de semana, induzido pelos legalistas judaicos, esses mesmos que o aclamaram como rei, eles escolheram Barrabás. Mas Jesus sabia intimamente que tinha que passar por este momento, porque era o plano de Deus estabelecido para se cumprir nele. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, a parte final do versículo, ele diz: Cristo é a nossa Páscoa. A instituição da Páscoa, pastor Eudes, lá no capítulo 12 de Êxodo, tinha como elemento principal o cordeiro. E quando a Páscoa é estabelecida, o cordeiro era para cada casa. Apenas uma casa que fosse pequena demais repartia o cordeiro, porque não podia sobrar nada dele, com outra casa. O cordeiro era preso, escolhido, separado, no 10º dia, e no 14º dia ele era imolado. Por isso que eu me referi a Jesus Cristo entrando em Jerusalém, no período de Páscoa, mas ele sabia que ele era o cordeiro a ser imolado naquele ano. A morte de Cristo, ela é substitutiva, né? Jesus Cristo, ele fala que Abraão almejou
Em João, no capítulo 8, versículo 56, ele diz: Abraão almejou ver o meu dia, viu e regozijou-se. Na verdade, Abraão não viu Cristo, mas viu a providência de Deus quando o filho Isaac, no capítulo 22 de Gênesis, estava para ser imolado. Né? E ao olhar de lado, viu um animal preso pelos chifres nos arbustos e substituiu a morte do filho dele. Né? Então, Cristo é essa providência. O sentido da Páscoa é muito amplo e rico, não é isso? Irmão Orlando, quando o senhor fala isso, me traz a lembrança como quando nós podemos fazer um paralelo entre a Páscoa que os judeus viveram e Cristo como a nossa Páscoa. É impressionante como a Bíblia vai nos mostrar o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha projetado na pessoa de Cristo. Quando Deus estabeleceu a Páscoa para os judeus, que eles saíram de forma apressada, depois de ter morto o cordeiro, terem comido aquela carne assada com ervas amargas e saindo apressadamente, segundo alguns estudiosos, a Bíblia vai, segundo alguns estudiosos, vai nos dizer que 40 dias depois, Moisés estava lá no monte recebendo a lei. Quando nós olhamos para Cristo, que é a nossa Páscoa, e ele mesmo diz que estava estabelecendo uma nova aliança com o povo de Israel, 40 dias depois que Jesus ressuscita e está sendo assunto aos céus, nós vamos ver que Jesus está ratificando aquilo que ele havia consumado no Calvário e diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Samaria, na Judéia até os confins da terra. Os discípulos permaneceram e viram se cumprir, depois de 10 dias, que é justamente o Pentecostes, né? E é bem pertinente aquilo que um dos comentaristas tece acerca de Páscoa e Pentecostes, quando ele diz: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho é eficiente no Pentecostes. Ou seja, redenção, depois preparo para o serviço. E esse serviço ele só é bem feito com a capacitação do Espírito Santo de Deus. E foi algo que aconteceu no dia de Pentecostes, ali, como nós vimos no Atos, capítulo 2. Né? E isso se cumpre também de forma cabal na pessoa de Jesus. Que enquanto lá no Sinai, Deus estava entregando, por intermédio de Moisés, a lei a um povo restrito, o Senhor Jesus estava ali no dia de Pentecostes, derramando do seu Espírito, e não somente para um povo só, mas para todas as nações ali presentes. Por isso que quando o Espírito Santo desce, e eles são cheios ou são batizados com o Espírito Santo, eles falam em diversas línguas. E aqueles estrangeiros que estavam ali, eles percebem que as maravilhas de Deus estavam sendo anunciadas de forma que eles compreendiam. E dentro disso tudo, Deus mostra de uma forma maravilhosa que o Evangelho não atingiria somente o povo judeu, mas atingiria todas as nações da terra. Havia chegado o tempo de cumprir-se a promessa que Deus havia feito ao próprio Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo compreendeu esse particular quando diz: vindo à plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas eu quero me deter ainda um pouco a respeito da Páscoa, irmão João. O seu simbolismo é muito rico, a Páscoa, né? No capítulo 12, e versículos 26 e 27, Moisés diz: quando vossos filhos perguntarem que rito é esse, vocês dirão: é o sacrifício da Páscoa, que Deus passou sobre as nossas casas, né? Abateu a casa dos egípcios, livrando as nossas casas. Nós vamos observar que não existe livramento divino sem a participação de Cristo. Tudo apontava para o grande livramento que Cristo dá. Porque uma coisa é preciso a gente entender. O livramento que Deus deu aos egípcios, ele tira os egípcios, os judeus, do inimigo tangível. Mas eles continuavam pecadores. É tanto que morreram no deserto literalmente e espiritualmente. Os murmuradores, né? Em Cristo a obra é completa. Por isso que ele diz em João, né, 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque em Cristo
não há somente liberdade, mas liberdade completa. Não é uma simples liberdade. Às vezes a pessoa se livra do inimigo, mas permanece à mercê dele. Depois, e Cristo livra e o homem está de fato livre. Portanto, a simbologia é rica, não é isso mesmo, irmão João? É riquíssimo, é riquíssimo. Olha, o leitor atento do livro de Êxodo, ele vai ver que a escravidão era grande. Os egípcios subjugaram os israelitas de tal forma que eles clamaram e clamaram e clamaram, e durante longos anos não havia a resposta. Foram subjugados, foram escravizados, a situação era terrível. Homens, mulheres, crianças sendo mortas. E o povo à mercê deles, à mercê da escravidão. E nós vamos ver que Deus escutava o clamor que este povo ele falava. Esse povo clamava, orava e Deus estava atento. Agora Deus tem um momento certo de intervir na história humana. E aí nós vamos ver que quando Deus aparece a Moisés, já com a idade de 80 anos, e diz a Moisés: Moisés, eu escolhi você, Moisés, para que você vá e liberte o meu povo, porque eu escutei o clamor dos seus exatores e eu desci para livrá-los. Então, o simbolismo, irmão Orlando, querido telespectador, é muito grande. Por quê? Porque nós, em outro tempo, estávamos subjugados pelo mundo. Estávamos subjugados e estávamos escravizados pelo pecado. Mas aí, Cristo aparece na nossa vida para nos resgatar dessa escravidão. Então o simbolismo é gigantesco, principalmente, Orlando, pelo que você falou acerca do cordeiro. Se lá Deus enviou todas aquelas pragas para que os egípcios soubessem do seu juízo, e se lá Deus pediu para que o cordeiro fosse imolado e colocado sobre as hastes lá das portas, para que quando ele passasse, quem estivesse lá com aquela mancha de sangue, o Senhor passaria e não mataria o primogênito. Nós vamos ver que hoje, nos nossos tempos, quem tem o sangue de Cristo está livre dessa condenação, desse juízo de Deus que há de vir. Querido telespectador, o juízo é iminente, mas o que o Senhor deseja é a nossa libertação, é a nossa passagem para a glória celeste. Amém. O batizador João Batista estava no Jordão. Lá em 1:29 de João é narrado esse fato. Jesus magiava o Jordão, aproximando-se dele, e ele tira a atenção dele para apresentar, na verdade, o que ele veio fazer, dizer o que ele veio fazer. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, somente os sacrifícios, fazia com que Deus esperasse, a longanimidade de Deus se mantivesse. Mas haveria de chegar um tempo, e João reconheceu que o tempo havia chegado, que agora era por isso que João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o que eu vim fazer, eu já fiz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro disso, irmão Orlando, é bem interessante nós notarmos que aquilo que Paulo fala, e escrevendo aos Coríntios, muitas pessoas não entendem quando uma pessoa que outrora vivia escravizado, né, não literalmente como os judeus viveram no egípcio, mas viviam escravizados pelos vícios, né, e tantas outras coisas, e ao encontrar-se com Cristo, ele muda radicalmente, né, e as pessoas ficam sem entender. Mas o que aconteceu é justamente aquilo que o nosso irmão João acabou de falar. As pessoas não entendem, mas assim como os judeus foram libertos através do sangue de um animal que foi morto e aquele sangue foi aspergido nos umbrais e nas vergas das portas, nós também fomos libertos, não mais de um jugo humano, mas de um jugo espiritual ao qual nós vivíamos presos no pecado. E quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo faz uma colocação muito bem feita, quando ele diz: pois quem está em Cristo, nova criatura é.
eis que as coisas velhas se passaram E tudo e tudo se fez novo. Ou seja, passa a ser uma nova criação em Cristo. Morreu para o mundo. E cumpre-se também, irmão João, aquilo que Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Né? Portanto, agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. mas segundo o Espírito. Muito bem. Quando nós percebemos a obra que é feita em Cristo na pessoa, porque os judeus, cumpridores da lei como era, não melhorou eles em nada. Por isso que Jesus ele diz lá em 15, 19 do Evangelho que Mateus escreveu, dizendo: do coração procedem adultérios, furtos, assassinatos, e somente Jesus pode entrar nessa particularidade humana. O ser humano não tem como ele melhorar essa condição. E uma outra coisa, na simbologia do cordeiro, que era um cordeiro para cada casa, eu vejo Jesus imprescindível para toda a humanidade. Por quê? Porque o pecado ele atingiu a toda a humanidade. A universalidade do pecado é bem entendida pelo apóstolo Paulo, quando ele menciona em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. É claro que nessa afirmação excetua-se Jesus Cristo. E aí, né, que nunca pecou, mas todos os outros pecaram. E aí a gente vê de uma forma muito maravilhosa o João Batista, né? O xará do nosso irmão João Batista, quando ele estava batizando lá no Rio Jordão, ele vê um personagem diferente dos demais que iam até ele, mesmo sem se arrependerem dos seus pecados, mas João nota algo diferente. E é interessante aquilo que o senhor agora há pouco falou, que é importante que ele cresça e que eu diminua, e João foi quem falou isso. Ele esquece de si mesmo e volta a sua atenção completa para a pessoa bendita do Senhor Jesus e mostra que aquele personagem que estava ali chegando era de fato o Cordeiro de Deus, que tirava não só o pecado da sua nação, mas de todo mundo. Quando ele, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu João, né? Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele que o mesmo João também fala lá em Apocalipse, que eis o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, era projeto de Deus. Né? Deus já sabia que o homem ia cair, que o homem iria pecar, mas Deus já tinha projetado, né, redenção, né, para o homem na pessoa bendita do Senhor Jesus. A respeito do assunto seguinte, Pentecostes, 50º, porque era 50 dias depois da Páscoa. Observe que Jesus, ao ressuscitar, passa 40 dias ainda. Ou seja, com 10 dias após a sua subida, cumpre-se a promessa que ele havia, que o Senhor fez menção agora. No capítulo 16 e o versículo 14 do Evangelho de João, Jesus mostra a personalidade do Espírito Santo. Jesus diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, era necessário que o Espírito Santo viesse, pastor Eudes, irmão João, caro telespectador. Aqueles homens apóstolos eram judeus. Aqueles homens não teriam jamais a ousadia que teve o apóstolo Pedro para diante daqueles magistrados, diante de sumos sacerdotes, diante do doutor da lei, pregar depois do Pentecostes com uma ousadia daquela. E um resultado de aproximadamente 3.000 almas. Naturalmente, ele não tinha como fazer isso. Por isso que o irmão João Batista estava falando a respeito do homem natural. O apóstolo Paulo define, escrevendo aos Efésios, que nós estávamos mortos em delitos e pecados na vida do mundo. E ele, Deus, nos transportou do reino das trevas, que é onde estávamos, para o reino do Filho do seu amor. Só Deus faz isso. E em Cristo. Né? Então, como Cristo teria que voltar para o Pai, esse Consolador, esse bendito Consolador que está na igreja e vai permanecer nela,
é o responsável por esse acontecimento de Pentecostes. Observe que ali diversas nações, inclusive o povo judeu, que tinha assentamento em outras nações, estavam ali porque era uma determinação de Moisés. Nessas 3 principais festas do ano eles viessem para Jerusalém. E o plano de Deus é tão lindo que eles retornaram cheios, levando impactados do com a Evangelho mensagem de Cristo. para os seus lugares de origem, né? Isso. E aí o Evangelho foi ganhando aquilo que Cristo havia determinado até os confins da terra. E nós desfrutamos hoje dessa bendita promessa. Glória a Deus por isso, né? A respeito do dia de Pentecostes, o Pentecoste do Espírito é as primícias da igreja, irmão João. Exatamente. É interessante, irmão Orlando, querido telespectador, é interessante como essa festa das colheitas, né, das primícias, como elas eram realizadas no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os homens, as mulheres, as crianças, todos eles iriam cultuar a Deus, iriam oferecer a sua adoração, e nessa adoração que eles fariam a Deus, ele levaria as primícias do grão, né, daquilo que eles Exatamente. colhessem. E se nós olharmos numa perspectiva do Novo Testamento, irmão Orlando, querido telespectador, nós vamos ver que os apóstolos, eles não sabiam que o Espírito Santo desceria no dia de Pentecostes. Eles não sabiam, mas Deus já havia determinado esse dia, até por uma questão, telespectador, por uma questão importantíssima, que é os detalhes. Deus queria que nesse dia, o dia do Pentecostes, que era o dia da colheita, também fosse o dia da colheita das almas. De almas, é. O dia em que várias pessoas reconheceriam Jesus Cristo como o Messias aguardado, que foi o que Pedro pregou logo no seu primeiro sermão. Olha, esse que vocês mataram, esse que vocês crucificaram, pois é justamente esse Jesus Cristo que é o Messias que nós esperamos. É aquele que Isaías falou. E aí é muito importante isso. Eles não sabiam que o Espírito Santo desceria no dia de Pentecostes, mas Deus determinou esse dia, até como uma questão de lembrança, que assim como houve uma colheita de grãos, de trigo, também haveria uma colheita de almas. E, irmão Orlando, as Escrituras é maravilhosa, a Bíblia é singular. Nós vamos ver, querido telespectador, que quando Cristo passa com eles, isso vai narrar Lucas em Atos, quando Cristo passa 40 dias com os discípulos, ensinando, falando para eles acerca dos seus ensinamentos, nós vamos ver que Cristo, quando já está para subir, eles indagam, irmão Orlando, Senhor, não restaurarás tu nesse tempo a Israel? O rei na Israel, né? O rei na Israel, aí ele diz o seguinte, olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é as primícias da igreja mesmo, Orlando. É o Evangelho de Cristo sendo anunciado para todas as nações. Por essa ajuda fundamental do Espírito Santo, é que há, vamos dizer assim, capacitação em que outrora não tinha, né? Claro, pastor Eudes, que nós temos a responsabilidade de aprendermos pela Bíblia Sagrada, né? Mas sem a ajuda do Espírito Santo nós não temos direcionamento. Observem que o critério da igreja primitiva, como tem em Atos 13 principalmente, né? Ser direcionado pelo Espírito Santo. Eles estavam ali jejuando e orando, e o Espírito Santo usou alguém ou falou, ele pode fazer a Deus, pode fazer da forma que ele quiser. E ele disse, separai-me a Pedro e a Barnabé para a obra que eu vos tenho reservado. E o Espírito Santo continua tocando a obra de Deus, porque ele é o adornador da igreja. É ele que vai pegar essa igreja e entregar ao seu conquistador nos ares, né, para que Cristo receba a sua noiva. Então é fundamental, o Pentecostes, ele não pode ficar no passado. Ele precisa continuar. Dentro disso que o senhor fala, é bem interessante a gente dar uma olhadinha novamente lá para o passado, no Sinai,
e a gente vai ver o povo de Israel, eles pedirem para que Deus falasse com eles. Só que quando Deus começa a falar, o povo fica muito temeroso, a ponto de chegar para Moisés e diz: fala tu mesmo, Moisés, porque nós daremos ouvidos à tua voz, e não fale o Senhor para que nós não pereçamos. No dia de Pentecostes, aquele Pedro tímido, aquele Pedro que havia negado ao Senhor Jesus por 3 vezes consecutivas, se mostra um Pedro impetuoso. Não porque ele tinha forças Ousado, em si né? mesmos, ousado, mas nós vamos ver ele sendo já revestido ou estando revestido como porta-voz de Deus ali. Não que ele seja a pedra, porque a pedra ele já havia dito que era Cristo. Exatamente. Né? Mas ele vai se levantar ali como porta-voz do Senhor, bem como também do grupo que ali estava reunido, esperando a promessa. E quando isso acontece, né, nós temos que observar alguns sinais que ocorreram ali no Pentecostes também. Porque lá no monte o fogo desceu e o povo viu o fogo. Ali no Pentecoste, as pessoas foram atraídas pelo barulho que estava sendo feito ali naquele lugar. E quando eles chegaram para ver, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Né? Então eles tiveram um sinal semelhante àqueles que os judeus tiveram também lá no deserto. De forma que eles foram impactados. Assim como aquelas pessoas que ouviram, né, o Senhor falando, eles ficaram temerosos. Aquelas pessoas também foram compungidas em seus corações. E pastor Eudes, a maioria deles eram pescadores, homens comuns, né? Alguns até rudes. Nunca tinham Eles ouvido não uma mensagem teriam tão poderosa como e aquela. nem teriam condições de falar para aquelas nações que ali estavam de uma maneira como aquela. Como aquela. Eles não tinham condições. Justamente. A capacitação do Espírito fez com que eles falassem em línguas naqueles período ali, naquela data, eles falaram em línguas humanas, mas línguas que eles não conheciam. Não conheciam. Mas que eles estavam ali fizeram presentes, entendidos para que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor, saísse agora de Jerusalém e tomasse proporções em toda a terra. Justamente. E dentro disso tudo, a gente percebe a maneira, né, irmão João, maravilhosa pela qual Deus trabalha. Porque a gente vê também algo muito lindo, porque enquanto os homens que eles quiseram, ali na planície de Sinar, construir um local onde eles criassem nome, né, e Deus confunde as línguas, nós vamos ver no Pentecostes justamente o contrário. A linguagem universal do Evangelho. Ou seja, o Evangelho ele tem que ser expandido para todas as nações, alcançando todos os povos. De forma, como o senhor falou agora há pouco, que aqueles que estavam ali presentes naquele Pentecostes, por ocasião daquela festa, eles saíram e voltaram para as suas terras, mas eles não voltaram da mesma maneira. Eles voltaram impactados e levando consigo a mensagem a qual eles haviam recebido. Foi uma festa diferente. Foi uma festa Naquele diferente. ano foi uma festa diferente. Olha, irmãos, pastor Eudes, irmão João, seria pretensão, muita pretensão, esgotarmos o assunto. Ninguém esgota esse assunto. É verdade. Né? Mas nós temos esse domingo pela manhã para estudarmos essa lição, para estudarmos com os alunos nas classes. Nós temos a lição para continuar estudando, nós temos Levíticos para continuarmos estudando, né? E aprendendo, isso, né, Mola? E se traduzindo em enriquecimento para nós e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora que vocês façam as suas considerações finais para o telespectador. Quero uma vez mais agradecer ao nosso irmão Orlando, ao nosso irmão João, né, pela companhia de vocês, que é uma companhia agradável, bem como também daqueles que fazem parte do programa Mensagem de Esperança, não somente os telespectadores, mas aqueles também que fazem parte, que estão por trás dos bastidores, né? Que a forte mão do Senhor continue estendida sobre as vossas vidas e que cada vez mais todos sejam despertados para esse grande seminário teológico que funciona todas as manhãs de domingos, não somente nas igrejas da Assembleia de Deus, mas aquelas igrejas genuinamente cristãs que prezam e que valorizam o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe e que cada vez mais todos possam crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Irmão João, foi um prazer
ter compartilhado com você nesse período, assim como do pastor Eudes, as suas considerações finais. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que me foi concedida, a todas as pessoas que fazem esse trabalho, que contribuem, que oram, que se dedicam. Estivemos durante todo esse trimestre aprendendo da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Como é bom aprendermos mais de Deus e aplicarmos os seus ensinamentos em nossas vidas. Então, quero agradecer ao irmão Orlando, pastor Eudes, por compartilharmos juntos aqui uma porção da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a você, querido ouvinte, que você continue assistindo e continue sendo edificado por esta palavra. Eu quero fazer os meus agradecimentos. Agradeço ao pastor presidente pela sua confiança, agradeço a coordenação desse programa e quero convidar o telespectador para continuar prestigiando. O programa Mensagem de Esperança é um programa que fala da palavra de Deus e a palavra de Deus é vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.